O nosso convidado para a primeira edição do MPSP Mais de 2021 é o Dr. Botauri, o novo Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo. Doutor, o senhor acaba de assumir um dos postos mais relevantes da instituição. Resumidamente, quais são as linhas gerais do projeto a ser implementado na Corregedoria nos próximos 2 anos? Veja, Cláudio, eu já tive a aventura na atual gestão, a gestão que findou agora em 2020, estar ao lado da doutora Tereza Exner, nossa querida amiga e pessoa profissional das mais competentes que temos, e foi um processo muito rico, muito frutífero de convivência e de trabalho diuturno ao lado de Sua Excelência. E, na verdade, nós temos uma corregedoria que fiz parte dela, então, vou falar que modéstia à parte, é uma corregedoria que foi atuante, presente, que cumpriu o seu papel com galhardia, com grandeza, em prol da instituição e da sociedade. Então, nesse sentido, a minha proposta enquanto corregedor-geral, ao lado agora da doutora Liliana como vice-corregedora, é efetivamente uma proposta de continuidade dos avanços e das conquistas que a Corregedoria-Geral vem alcançando ao largo dessas últimas gestões, ou seja, é uma gestão que apregoa a continuidade dos trabalhos até aqui realizados, nesses últimos 2 anos. Então, em time que está ganhando não se mexe. Então, a nossa proposta, efetivamente, é de manter a altivez e a postura da Corregedoria no sentido de assegurar com que a sociedade tenha um serviço cada vez melhor prestado por meio de seus integrantes. Eu formulei esta questão à sua antecessora e refaço a pergunta ao senhor. Como buscar um ponto de equilíbrio entre as medidas correcionais e as medidas de caráter de orientação? Veja, Cláudio, o papel da Corregedoria é orientar. O papel da Corregedoria é dar suporte, é dar apoio. O papel da Corregedoria é estar ao lado dos promotores, das promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, buscando junto com eles superar problemas, superar dúvidas, superar dificuldades de atuação. É esse o primordial papel da Corregedoria. E, além desse, a Corregedoria, obviamente, tem o papel de zelar pela instituição Ministério Público e, mais do que isso, zelar pela sociedade. E zelar pela sociedade, a Corregedoria o faz assegurando com que o serviço do Ministério Público seja o melhor possível, seja o mais potente possível, seja o mais resolutivo que esteja ao nosso alcance. Nesse sentido, a função punitiva é um viés que somente vai ser adotado quando necessário para a observância desses objetivos, dessas finalidades às quais acabei de fazer referência. Ou seja, a função correcional, em sentido estrito, que é aquela punitiva, como muitos veem, é algo que não vem do universo ordinário da Corregedoria, mas sim um instrumento de defesa da instituição Ministério Público e da própria sociedade em face de desvios de conduta, de comportamento de integrantes do Ministério Público, ou seja, em face de condutas que não se harmonizem com os objetivos da instituição e que não se harmonizem com os interesses da sociedade. Infelizmente, no Ministério Público, a esmagadora maioria de nossos colegas estão afinados com esses objetivos, tem essa proatividade, tem esse desejo de resolutividade. Logo, quando alguém se desvia desse caminho e apenas nessa circunstância, esse alguém está ferindo não apenas à Corregedoria ou ao Ministério Público, está ferindo a sociedade e também a todos os seus colegas que, com sua dinâmica, sua dedicação, seu arrojo, também representam a instituição. Então, a função punitiva é excepcional, mas a função punitiva, por vezes, tem que ser exercida, é óbvio, como um instrumento de defesa da sociedade, do Ministério Público e da esmagadora maioria dos integrantes de nossa carreira. O senhor citou a resolutividade. Este princípio, este valor, está introjetado no Ministério Público de São Paulo? Veja, Cláudio, o Ministério Público, sobremaneira, tem como razão de ser a resolutividade. Ou seja, não adianta nós ficarmos aqui simplesmente enxugando gelo,
como se diz aí num jargão popular. O Ministério Público tem que atender ao que diz o artigo 127 da Constituição Federal. Ele tem que zelar pela ordem, pelo regime democrático, pela ordem jurídica e, sobremaneira, pela defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. E se nos cabe, e essa é a nossa função, zelar pela defesa desses interesses, é óbvio que nós temos que ter a resolutividade como objetivo. Nós temos que interferir efetivamente na realidade social. Nós temos que efetivamente dar a nossa contribuição para alterar a realidade social que é pautada, e todos nós sabemos, em desigualdades abissais, como nós temos no Brasil. Daí porque a resolutividade é o marco maior a ser observado no trabalho da Corregedoria. Não basta ao promotor de justiça ou ao procurador de justiça ter uma atuação periférica. Toda atuação deve se voltar a esse escopo, a esse objetivo. Ela é tendente, ela se volta a melhorar as condições sociais, seja na área criminal, seja na área civil, seja nas áreas dos denominados interesses difusos. É sempre isso que nos deve mover e isso que devemos ter em mente. Nós podemos e temos como interceder na realidade social. E isso é resolutividade. Como o senhor viu a atuação da instituição ao longo de 2020, um ano marcado pela pandemia? Eu vejo, Cláudio, que o Ministério Público, a despeito das extremas dificuldades enfrentadas, venceu com galhardia esse momento tão difícil. Ainda estamos aí lidando com a pandemia, né, mas já com uma perspectiva muito positiva de vacinas relativamente próximas. Mas houve aqui a necessidade de uma reinvenção da instituição, assim como de todos os órgãos públicos e mesmo de empresas privadas. Todos tiveram que se reinventar. E, felizmente, o Ministério Público teve uma resposta séria, uma resposta rápida a essa necessidade de reengenharia, de reinvenção. E, nesse sentido, pese estejamos aqui vivendo momentos atípicos, pese tenhamos trabalhado de uma forma bastante diferenciada da ideal, porque o Ministério Público tem que estar onde o povo está. A essência do Ministério Público é o contato direto com a sociedade. Pese isso, penso que, apesar das limitações, o Ministério Público cumpriu, pela esmagadora maioria de seus integrantes, com grandeza o papel que lhe cabe. Então, nesse sentido, eu parabenizo a todos os integrantes do Ministério Público, à Procuradoria-Geral, à Ordem Especial, ao Conselho Superior e, modestas favas, como diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, a própria Corregedoria. Porque todos nós unidos conseguimos levar a cabo, ou levar adiante, os graves mistérios cabentes ao Ministério Público, pese todas as dificuldades pelas quais passamos. Um grupo de promotores substitutos acaba de tomar posse. Conhecimento jurídico, evidentemente, eles têm, já que foram aprovados num dos concursos mais difíceis do país. Mas quais são as qualidades, na visão da Corregedoria, que eles devem ter para alcançar o jubilamento? O que é jubilamento? O jubilamento, ou seja, a efetivação dos promotores de justiça, ocorre após um período de 2 anos, no qual o promotor passa pelo seu estágio probatório. Basicamente, Cláudio, eu vou resumi-las a duas aqui. A primeira delas é empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro. Ter a humildade de se colocar no lugar das pessoas que são as destinatárias dos serviços da instituição, para, a partir disso, ter a real dimensão das necessidades dessas pessoas. Ou seja, o egocentrismo não é compatível com o exercício da função do Ministério Público. A humildade de se colocar no lugar do outro, a empatia, é um predicamento indispensável ao promotor de justiça. E nessa linha, vem também uma segunda questão que eu reputo de suma importância, que é também uma outra vertente da humildade, que é a de saber que nós não somos melhores do que ninguém. Não somos piores, mas não somos melhores. E saber que, da mesma forma que nós queremos ser respeitados, nós devemos respeitar, desde
da pessoa mais humilde até a mais alta autoridade com a qual nos deparamos. Todos merecem o nosso respeito, todos merecem um tratamento correto, adequado e respeitoso, eu reitero essa palavra. São esses, Cláudio, eu penso, os dois principais aspectos que devem nortear o promotor de justiça. É a empatia e a humildade de saber se colocar nas mais diversas situações, sempre respeitando a pessoa, tenha ela cargo ou não, seja ela rica ou pobre, com a qual lida, com a qual se dirige. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Apenas temos um munus constitucional de extrema relevância. E para cumpri-lo, nós temos que saber que estamos inseridos na sociedade, porque só sabendo que estamos inseridos na sociedade é que nós vamos efetivamente descobrir quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades e, assim, identificar os meios para poder combatê-las e solucioná-las. Doutor, foi uma satisfação contar com o senhor aqui para a nossa entrevista. Eu desejo muita sorte ao longo do próximo biênio e tenho a certeza de que a nossa conversa foi muito útil, não só para os membros da instituição, mas também para o público em geral. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e que tenhamos todos um frutífero 2021. Muito obrigado pela oportunidade. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.